partir do momento que você entrou numa escola, você tem um ponto de partida. E o que eu ganhei? Crise de ansiedade. Você não precisa de X cursinho pra você passar. Pronto? Vai. 1, 2, 3. Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Samira Martins, estou indo para o meu 3º ano de cursinho, mas estudei também durante o ensino médio, focado em vestibular, e agora, desses últimos 2 anos, eu tirei muito mais ensinamentos e muito mais lições que eu queria trazer para que vocês não sofram tudo que eu sofri, não acelere mais o processo, porque tem coisas que eu aprendi o ano passado e eu vou levar para esse ano, porque sempre, cada ano a gente constrói e descobre algo novo, a gente descobre algo que faltava na nossa rotina e na nossa vida. Então, eu trouxe para vocês aqui 5 conselhos que vocês precisam ouvir. Vamos para o primeiro conselho. O descanso deve ser sua prioridade. Eu passei um ano inteiro estudando incansavelmente, abdiquei de muitos momentos com a minha família, abdiquei de muitos momentos do presente, abdiquei dos meus descansos para estudar, que foi o meu primeiro ano de cursinho depois do ensino médio, e foi muito difícil lidar com tudo, mas eu tava ali engatando. Cheguei no final do ano muito cansada, muito exausta, e o que eu ganhei? Crise de ansiedade. Eu tinha direto crise de ansiedade durante todo o meu ano. E isso foi uma das coisas que fez eu perceber que não estava bem, alguma coisa ali na minha rotina não estava fazendo sentido e não condizia com o que eu queria levar pro resto da minha vida. Porque, querendo ou não, o vestibular é só uma amostra grátis do que a gente vai ter na faculdade. Após eu ter o meu resultado da reprovação, foi horrível. Eu tive um sentimento assim, eu não sei descrever ele, quão forte foi aquele sentimento, o quão difícil foi lidar com aquilo, porque eu me senti uma fracassada. E isso era por conta de eu ter abdicado do meu presente, abdicado do meu descanso para o vestibular, para chegar no futuro que eu tanto queria, e chegou o dia do futuro, chegou o meu futuro e não trouxe o que eu estava esperando. Como essa dor foi tão grande, eu comecei a pensar o que eu poderia ter mudado do último ano, quando eu fui começar, 2023, o que eu poderia ter mudado, o que eu faria de diferente naquele ano, e com certeza era colocar mais descanso e estar conectada mais ao meu presente, às pessoas que eu amo. Porque simplesmente essa atitude de estar conectada com as pessoas, de estar ali presente, já melhorava muito a minha saúde mental. Eu percebia o quanto eu voltava mais leve, o quanto eu ficava tão feliz e fazia daquela minha semana muito melhor. Então eu falei, não vou mais abdicar disso. Quem já é aqui do canal sabe o quanto eu falo e reforço a importância do descanso. E foi porque eu vivi na pele o que eu precisava realmente era descansar. E talvez você precise ouvir isso, você precisa descansar. Seu cronograma tem que ter lacunas para descanso, senão você não vai ter uma rotina produtiva, você não vai ter uma rotina saudável, não vai ter uma rotina que realmente condiza com a realidade. Segundo conselho que eu aprendi nesse último ano de estudos. Sempre vai ter alguém na sua frente, mas atrás de você também. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu falei, caramba, a gente nunca pensa nas pessoas que também estão atrás da gente. A gente também tem um ponto, sabe? A gente não tá no absolutamente zero, a gente nunca viu nada, nunca entrou dentro de uma escola. Porque pra você começar do zero, você nunca deve ter entrado dentro de uma escola, você nunca deve ter sequer aberto um caderno escrito, porque a partir do momento que você entrou numa escola, você tem um ponto de partida, você tem onde começar. Agora, quando a gente fala que sempre tem alguém atrás da gente fala, não, mas eu sou muito ruim, eu nunca nunca estudei para vestibular, meu ensino médio foi muito precário. Mas você teve um ensino médio, você teve algo para fazer, entende? Você fez, nem que você sabe fazer conta de mais já é um começo, você sabe fazer conta de menos é um começo, multiplicação, divisão. Ninguém começa do absolutamente zero. E tem um ponto de partida. A se melhorar, claro, porque com o vestibular a gente tende a levar um ano de estudos, mas a gente não tá no absolutamente zero, porque do jeito que a gente pensa, parece que as pessoas estão lá em cima e a gente tá aqui embaixo. Só que não, a gente tá num ponto, talvez nem tão longe assim, talvez a sua evolução pode ser muito mais rápida do que você pensa. A gente sempre acaba se comparando com pessoas que estão na nossa frente, como se elas fossem pessoas que também nunca erraram, pessoas que também não tiveram no seu lugar. Às vezes você está se comparando com uma pessoa que está 5 anos estudando para o vestibular e você acabou de começar a estudar para o vestibular. Claramente essa pessoa vai ter uma bagagem muito maior que a sua. Por quê? Porque ela teve muitas mais experiências. E claro que com o passar do tempo, a gente vai se expondo ao risco, a gente vai se expondo aos erros, a gente acaba evoluindo como aquela pessoa também evoluiu. É muito injusto a gente pegar a nossa nota e comparar com outras realidades. Muita gente eu vejo comparando, tipo, fulaninho saiu do ensino médio e já acertou
130 questões no Enem. Eu não consigo nem chegar no 100, mas fulaninho pode ter um ensino médio totalmente diferente de você. Fulaninho pode ter tido outras oportunidades do que você. Ele pode ter tido um ensino médio numa escola melhor, mesmo sendo pública, mas com mais oportunidades, professores um pouco mais qualificados, ou com uma didática melhor que ele entendesse. Então não dá para comparar. Mesmo a pessoa estando no mesmo nível, que na verdade não está de você, não dá para você colocar a sua nota em comparação com a daquela pessoa. Então, essa comparação você começa a ver que não faz tanto sentido. Assim, cada um tem sua história, cada um vai ter suas oportunidades, cada um vai ter suas dificuldades. A Samira, lá do começo do 3º ano, não sabe nem metade do que a Samira atualmente sabe. Ela nem sabia que a paixão dela se tornaria exatas, porque a Samira do 3º ano odiava exatas, porque ela não era muito boa naquilo. Mas hoje é uma das matérias que eu mais gosto de estudar. Então, a gente muda com o tempo, com as nossas experiências, e não fica se comparando, fulaninho já passou e eu tô aqui estudando. Cada um teve sua oportunidade, cada um vai ter sua experiência, a sua nota não vai ser igual a de fulaninho porque você não teve a mesma vida que fulaninho. Então não fica se comparando a sua vida com a de fulaninho, porque fulaninho teve outra vida. Ele não é seu irmão gêmeo que nasceu, cresceu no mesmo lugar que você, estudou nas mesmas escolas, teve as mesmas oportunidades, e ainda assim tem irmãos gêmeos que fizeram as mesmas coisas, que têm vida completamente diferente, oportunidades totalmente diferentes, porque cada um constrói a sua história e você tá construindo a sua. Então, relaxa. Você não é pior ou melhor que as pessoas. Você está no seu nível, você está no lugar que você vai evoluir. Às vezes não vai ser assim como a gente quer, porque a gente quer evoluir de um ano pro outro, assim, aumentar mais de 200 pontos da nossa nota, mas, sabe, não é impossível. Mas temos que subir aos poucos, a nossa evolução vem aos detalhes. O 3º conselho é: o básico é o que funciona. Você não precisa de X cursinho para você passar. Você não precisa entrar nesse universo dos cursinhos gigantescos aí que você gasta mais de 2.500 para você ter todos os cursinhos, além, às vezes até mais, porque dependendo do cursinho, só um cursinho já é R$1.000, então você acaba investindo muito dinheiro. Eu mesma já caí muito em marketing de cursinho e foi muito triste por conta que eu tinha investido meu dinheiro e eu tinha que usar aquele cursinho porque eu paguei por ele e eu não sentia e não conseguia entender a didática, não me dava muito bem. Por isso que eu indico para vocês muito, abram o YouTube, gente. O YouTube é o cursinho de vocês, é o cursinho mais... O melhor cursinho que tem é o do YouTube, porque vocês encontram milhares de professores que estão aí gratuitamente dando aula com didáticas incríveis que, claro, vai de você adaptar e procurar, né, cada professor. Além de ter outras ferramentas, uma ferramenta que eu descobri que é uma inovação aí no mundo dos estudos é o ChatGPT. Ele pode ser seu professor particular, ele cria resumos, ele te explica a matéria. Você pode mandar de tudo para ele, que ele vai te mandar, ele vai te explicar. Eu acho muito mais direto mesmo do que o Google, então eu recomendo bastante para vocês aprenderem a usar o ChatGPT como professor. Eu pretendo trazer no futuro, mostrando aqui para vocês, se vocês tiverem interesse, deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu traga esse vídeo explicando como usar o ChatGPT para os estudos. Agora, se você tem um dinheiro que você gostaria de investir, eu recomendo demais um banco de questões. Assim, meu coraçãozinho não é marketing, não ganho nada em cima disso, é realmente do fundo do meu coração. Se eu tivesse uma irmã mais nova e ela falasse o que eu compro, eu falava, compra isso. Vocês são meus irmãos mais novos. Invista no banco de questões do Hospital Questiona. É uma maravilha, gente. Aqueles algoritmos, ele te dá mais tempo. Você não precisa gastar tanto tempo fazendo as coisas. Vamos supor, você faz um simulado. Desses simulados são 90 questões. O que você errou dessas 90 questões? Se você errou por conteúdo, por falta de interpretação, por distração, ele já vai assimilar tudo e vai mandar, você precisa rever isso, você precisa ver isso, você tá errando muito dessa questão. Eu recomendo muito vocês investirem se vocês tiverem condição, é realmente do fundo do meu coração, é uma indicação mesmo, que foi um dos melhores investimentos que eu fiz no meu último ano. Além de tudo que vem junto, eu tenho um vídeo aqui no canal, mas ele já tá meio antiguinho, eu pretendo atualizar ele e trazer tudo que o Hospital Questiona tem de novo. O 4º conselho que eu queria trazer para vocês é: a qualidade é muito superior à quantidade. Eu aprendi isso no meu último ano, eu apliquei e fez total diferença. Minha rotina ficou mais leve quando eu comecei realmente a aplicar isso, que a qualidade é superior à quantidade. Muita gente acha que tem que passar 12 horas estudando, só que imagina, vamos colocar uns exemplos aqui. A pessoa passou 12 horas estudando, só que só coisas que ela sabe, coisas fáceis, fazendo um exercício ou outro mais difícil, mas ainda de coisas que ela sabe. E
E agora, outra pessoa que estudou 2 horas do dia dela, nessas 2 horas ela pegou aquele exercício, aquela matéria que ela tem muita dificuldade, mas ela estudou 2 horas, e não que ela saiu dessas 2 horas sabendo fazer qualquer exercício, mas agora ela sabe começar o exercício. Talvez ela não consiga terminar sozinha, mas ela já sabe começar, ela já sabe identificar que aquela questão é daquele determinado exercício, que vai usar aquela determinada fórmula. Então, isso é muito mais produtivo que passar 12 horas estudando. Eu, hoje, a meta que eu coloco de estudos por dia líquido é 4 horas de estudo líquido. Eu estudo durante 4 horas muito afirme, eu pego as minhas dificuldades e realmente estudo. Mas claro que tem dias que passa, tem dias que eu estudo 5, 6, mas tem dias que eu estudo 2, 3. Então, vai do dia, e eu quero que vocês priorizem muito a qualidade dos seus estudos. Eu quero que você pegue suas dificuldades, que é o próximo conselho, do que pegar muitas questões, fazer muitas coisas sem fazer aquilo com realmente qualidade. Não force, não queira correr, não queira fazer, eu vou fazer 120 questões porque fulaninho passou e fazia 120 questões por dia. Não, gente. Foca na qualidade, foca no seu erro, foca naquilo que realmente vai fazer a diferença, e não em fazer muitas questões, ver muitas aulas, porque você acaba perdendo tempo em vez de ganhar aquele dia, em vez de fazer daquele dia realmente produtivo. E o quinto conselho e último, que foi também uma descoberta do último ano, a chave da sua aprovação é a sua dificuldade. Suas dificuldades têm que ser sua prioridade. Eu não falo só prioridade de matéria. Vamos pegar aqui um exemplo. Você tem muita dificuldade em frações. Frações é um tópico de matemática. Então, você vai priorizar matemática, mas principalmente frações. Então, sempre priorize os tópicos das matérias. Às vezes, a gente não tem dificuldade ao todo, em todos os assuntos. A gente tem dificuldade em um tópico daquela matéria. A mesma coisa de linguagens. Muita gente sabe interpretar bem um texto, mas a maior dificuldade é na gramática. Quando cai naqueles vestibulares tradicionais, aquela gramática bem certinha, aquela coisa que a gente fica confuso. É a gramática que você vai estudar. Aí é um tópico dentro da gramática ainda. Então, cada um vai ter sua dificuldade. E essa dificuldade você deve priorizar. Não é porque fulaninho fala, prioriza a redação, prioriza a matemática, que você vai priorizar isso. Às vezes você não tem tanta dificuldade em fazer uma redação e você tem muita dificuldade em química. É em química que você vai focar, não é em redação. Então, foque naquilo que é sua dificuldade. Foi difícil no começo eu me adaptar a isso, a focar na minha dificuldade, porque imagina você estudar, sentar todos os dias e estudar aquilo que você tem dificuldade e você continuar errando. É bem frustrante no começo, mas você começa a ver sua evolução aos poucos. Antes você não conseguia fazer pro conteúdo, agora você já sabe, mas está errando ali um pouco da interpretação. Foca realmente na sua dificuldade, porque ela sim vai fazer a diferença. E foi algo que eu apliquei no meu último ano, ali mais ou menos pro final, que eu realmente falei, não, vou focar na minha dificuldade. Foi nos 6 últimos meses e fez total diferença. E eu quero trazer pra vocês terem noção que a gente evolui todos os anos, a gente evolui todos os meses. Cada mês a gente descobre algo novo, cada mês a gente tá ali se expondo a um erro diferente. Então, realmente, priorize a sua dificuldade, porque ela vai ser a chave da sua aprovação. Esses conselhos eram que eu queria ter recebido lá quando eu comecei. A Samira do passado teria agradecido por não ter sofrido tanto, mas a do presente está aqui para trazer para vocês, para que você não sofra, você tenha uma jornada muito mais leve e muito mais saudável. Se você ficou até aqui, não esquece de avaliar o vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.